dia para você que nos acompanha. É o Manhã Viva, ao vivo, aqui de Belo Horizonte para todo o Brasil. Seja bem-vindo, o início de semana maravilhoso, especial, que Deus abençoe seu dia e sua vida. É uma alegria nós estarmos juntos nesse momento. E hoje eu estou um pouquinho fanhosa, né, como a gente fala, por causa da gripe mesmo, então... Mas acredito que tem outras pessoas assim, né, porque a gente está num tempo de mudança climática, chove, esfria e tudo isso vai também nos afetando. Só para você entender por que a voz é um pouquinho diferente também hoje. Já até queria começar o programa aqui fazendo um chá, porque nos ajuda muito também, né? Quando a gente está gripado assim, um chá é sempre bem-vindo. Em breve o nosso fogão já estará aqui na nossa cozinha. Então, eu já quero mesmo deixar essa expectativa, porque em breve a gente vai ter aqui essa oportunidade de ferver a água aqui já, a gente sentir essa emoção, né, que é própria da cozinha, a fumacinha subindo. Então, aguardem que tá chegando o nosso fogão aqui na cozinha do programa Manhã Viva. Hoje nós vamos falar sobre as doenças psicossomáticas. O que é isso, Verônica? Daqui a pouco os nossos convidados vão explicar um pouco melhor sobre essa somatização, aquilo que são conflitos emocionais que refletem também no nosso corpo, essa ligação, essa influência daquilo que acontece na nossa mente, na nossa emoção, no nosso sentimento, que o corpo também reflete. Para conversar sobre isso, nós recebemos o Padre Marcelo Carlos Silva, reitor do Santuário de Adoração Perpétua da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Já está conosco aqui na nossa sala de entrevista. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, é uma oportunidade boa estar novamente aqui no programa de vocês. Alegria também para nós. E também está conosco Dr. Aloísio Andrade, psiquiatra e homeopata. Psiquiatra na área de homeopatia, especificamente. Bem-vindo, doutor Aloísio. Obrigado, Verônica. Um bom dia a todos da Canção Nova. Alegria recebê-lo. E o programa de hoje, além desse assunto, dessa partilha, desse bate-papo que a gente vai conversar sobre as doenças psicossomáticas, aquilo que eles vão nos fazer entender, nos explicar sobre esse assunto, também está bem recheado. Nós temos uma receita recheada, né? Temos aqui na nossa culinária, já quero mostrar essa participação. Seja bem-vinda, Ariadne. É isso? É isso mesmo. Alegria recebê-la. Muito bom estar aqui. E a Ariadne vai explicar uma receita, trazer uma receita para nós, bem legal, né? Bem dentro desse tempo. Já tem gente em casa pedindo, o povo aí mandando mensagem no Facebook. Cadê a receita de Páscoa, Verônica? O Manhã Viva tem que mostrar como é que faz isso. Eu quero um ovo de Páscoa, eu quero aprender algo para esse tempo, né? Que a gente está se preparando, está chegando aí mais uma semaninha, a gente já vai experimentar essa Páscoa, essa alegria do Senhor ressuscitado, né? Na verdade, todo o mistério da fé, toda essa quaresma, a Semana Santa, todas essas penitências, tudo isso que a gente vive liturgicamente, mas claro, esse tempo de conversão, de mudança, é por causa da ressurreição, é por causa da Páscoa. Tudo isso é uma preparação para nós vivenciarmos e experimentarmos bem esse momento de júbilo, de alegria, que é saber que Jesus está vivo e ressuscitado em nós e no meio de nós. Por isso que a receita de hoje é tão especial, né? Porque simboliza também um pouco dessa alegria. Com certeza. Então, a receita é ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa com recheio de brigadeiro de maracujá e com brigadeiro tradicional. Então, vai ser um ovo de Páscoa recheado. Recheado, um ovo de colher, que a gente costuma falar, né? Um ovo de colher muito gostoso e espero que todos assistam, que gostem e que façam, né? Para presentear os filhos, marido, namorado, tem para todo mundo. O que é bom a gente precisa ensinar, né? Passar Com adiante. certeza. Então, por isso também que você vai dar o seu segredinho. Lógico. Né? Esse ovo de Páscoa recheado. Ariadne, já fala para quem está em casa o que a pessoa vai precisar. Daqui a pouco a gente volta aqui para o passo a passo para você mostrar direitinho como que é feito. Mas agora você já pode dizer para quem está em casa já anotar, já e, né, tendo tempo, porque às vezes passa muito rápido, a pessoa não consegue escrever o que vai precisar. Então já passa os ingredientes. Aqui nós temos chocolate, no caso do programa eu estou usando chocolate fracionado. A gente tem aqui 1 quilo de chocolate fracionado, já derretido. Vamos precisar de leite condensado, creme de leite, cacau em pó e manteiga ou margarina, fica a gosto, a critério de cada um. E aqui para o brigadeiro de maracujá nós vamos precisar também de leite condensado, creme de leite, pó saborizante,
que é muito conhecido nas lojas de produtos para festa, e também a manteiga ou margarina a critério de cada um. Então aqui é um brigadeiro comum que a gente está acostumado a fazer. Isso. O leite condensado, o chocolate e a margarina. A diferença é o creme de leite. Ah, vai o creme de leite. Seu brigadeiro vai ficar mais cremoso e muito mais saboroso. Assim como no brigadeiro de maracujá também. Então o recheio é um brigadeiro de chocolate comum e mais o brigadeiro de maracujá. Isso. E aqui é o chocolate derretido. Já derretido, o chocolate fracionado. No ateliê a gente costuma usar o chocolate puro, né? Mas aqui, como é indicado pessoal de casa, né? Então a gente está usando chocolate fracionado para mais praticidade, e na hora a gente vai ensinar também um truquezinho para o pessoal, para aumentar a qualidade e o sabor, ficar especial. Bacana, Tá bom bom? demais. Então daqui a pouco a gente volta aqui Tá, na nossa ok. receita para a Ariadna ensinar a fazer esse ovo de Páscoa. Também está conosco aqui no programa de hoje a Márcia, a artesã. Está aqui no nosso cantinho do artesanato já. A Márcia que também vai ensinar hoje nós fazermos uma peça diferente e bem útil, Márcia. O que é que a gente vai ensinar para quem está em casa? Nós vamos fazer uma latinha modelo vintage, tá? Com reutilização de latinhas, tá? O pessoal que está em casa, que quer fazer, acompanhar junto comigo, tá? É só utilizar a latinha lá que vai jogar fora no lixo, tá? Para a gente fazer um lindo presente, tanto para dar de presente, tanto para vender também fica bem bacana. Tá? O que nós vamos precisar aqui? Latinha reutilizada, pode ser de leite, pode ser de extrato de tomate, tá? Nós vamos precisar de um molde da tampinha, que é um molde redondo de 33 centímetros de diâmetro, do corpo da lata, que é de 42 centímetros por 12,5 de altura, tecido, renda, primer para passar na latinha, cola, tesoura, um suporte para água, pincel, tecido para fazer a parte de cima, acrilon, que é o enchimento de boneca, tá? Para fazer o puffzinho para colocar na latinha, linha para bordar. Então tá aí todos os materiais, né, que você vai precisar para preparar esse artesanato especial também de hoje, que é uma lata de Isso, é uma lata modelo vintage, tá? De costura, para guardar ela a serve linha. para colocar a linha dentro e serve como agulheiro também, tá bom? O agulheiro fica Então em cima, ela tem bem dupla prático. utilidade. Bom demais. Então depois a Márcia vai ensinar direitinho como que ela montou essa lata. Você que está nos acompanhando também em casa, pode participar pelas redes sociais, mandar a sua mensagem no nosso Facebook, no Twitter, @ManhãViva, Facebook também, nossa página Manhã Viva. Curte aí, deixe seu comentário, sua pergunta, que a gente aguarda a sua participação, viu? Manhã Viva, então, no Facebook, no Twitter, quem está sempre conectado em casa. Mas agora a gente quer entender o que é uma doença psicossomática, doutora Luísio. Agora vamos começar lembrando que o ser humano é composto por 3 unidades que se comunicam entre si: o pensar, o sentir e o fazer. A área que a gente chama de visceral, Verônica, é essa área dos órgãos que tanto influenciam no nosso estado psique-emocional. Então, a saúde é vista como um pêndulo entre o pensar e o fazer. Esse pêndulo não é exatamente proporcional, tá, gente? Ele não é de 1 para 1. Ele é de 1 para 12. Para cada coisa que a gente pensa, 12 trabalhos de Hércules pela frente. 12 lutas para a gente chegar ao objetivo. Então, o equilíbrio seria pensar, fazer. O fazer é mais longo, a gente tinha que se dedicar mais. Então, aí já começa o primeiro raciocínio, que boa parte do nosso adoecimento é pelo excesso do pensar. Quando a gente pensa excessivamente, atualmente todos nós temos pensado muito, você tem, então, um desequilíbrio entre o pensar e o fazer. E aí a área do emocional, a área do sentir se abala. Então, a palavra psicossomático quer dizer um adoecimento do corpo a partir de algo que tem a ver com o mental. Mas lembrando que o mental e o emocional são muito próximos. Eles são um eixo, eles são diferentes, mas aí, né, Marcelo, eles se comunicam. E eles se comunicando, um influencia no outro, que influencia no um. Luiz, então, dentro disso que o senhor está explicando, quanto mais a gente fizer, a gente realizar o que a gente pensa, mais ajuda a saúde e o equilíbrio como Sim. um todo do ser humano. A ideia do corpo são e mente sã quer dizer que a pessoa não pode se dedicar só a uma dessas instâncias. Ela precisa de fazer também a ação.
E como hoje o mundo está muito na ponta dos dedos, então a questão do agir, do fazer, está muito prejudicado. E isso vai gerar, então, a tendência aos adoecimentos, que são de 3 naturezas. Os adoecimentos, então, onde o sintoma é mental, onde a pessoa tem depressão, síndrome do pânico, insônia, toque, né? Essas doenças já psiquiátricas. é um estágio mais grave. Aí. Mas olha, a distância entre o meio desequilíbrio e o desequilíbrio completo é pequena. É pequena. Se a gente bobear, a gente perdeu o equilíbrio, a gente trupica e cai mesmo, né? Então não pode bobear. E tem essas partes emocionais, gente, que são sentimentos, não é exatamente uma doença. A angústia, a sensação de que está faltando alguma coisa para mais, sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim, sensação de que a gente vai ter uma má notícia. Tudo isso é desequilíbrio emocional. Antes de virar doença, começa como desequilíbrio, né? Até chegar no corpo físico. Quando você faz o exame e encontra. Nas doenças psicossomáticas, né, Marcelo? Você faz o exame, você tem uma dor de estômago. Faz a endoscopia, não aparece nada. Ou seja, a anatomia do órgão está preservada, mas a função não está. Por isso chama também distúrbios ou doenças funcionais. Marcelo, o Padre Marcelo, que também é psicólogo, né? Interessante a gente lembrar. O Padre Marcelo, além de padre, então, além de acompanhar também o espiritual das pessoas, o emocional também, né? De quem procura um padre para essas orientações, também é profissional da área. Sim. Então, assim, onde no corpo da pessoa que pode se desenvolver essas doenças psicossomáticas, tem umas áreas que são mais, como ele trouxe, por exemplo, o estômago, né, gastrite, por causa da emoção, mas tem outras áreas do corpo, ou todo o corpo também pode refletir algo que é da mente, do emocional da pessoa? Bem, todo o corpo, vamos pegar por essa marca que você faz, todo o corpo é esse território de manifestação das doenças psicossomáticas, né? Dessas doenças que têm a ver com o que é da ordem psíquica, mas a forma de expressão é o corpo, porque o corpo é como se fosse esse lugar, esse teatro onde nós vamos ensaiando a nossa vida, e quando a gente não se escuta, então de alguma forma, como o inconsciente ele é ético, ele busca a retidão, a coerência de se escutar e se fazer ouvido, então o corpo grita quando a gente não se escuta. Quando essa relação aí, como a doutora Luísa coloca, entre a mente, o pensar, o agir, o sentir, nós não damos ouvido a isso e também não falamos. Penso que boa parte das doenças psicossomáticas tem a ver com a falta de credibilidade que nós damos àquilo que nós pensamos, escutamos e que nós não vamos trabalhando também nas palavras. Por isso, na clínica, no consultório, nós vamos buscando sempre uma parceria com a palavra para que aquilo que está se manifestando no corpo, a gastrite, a taquicardia, né, as doenças ligadas à região do estômago e etc., possam, primeiro, lógico, não podemos descartar sempre das doenças também ligadas à questão do corpo em si, mas partindo do princípio de que possam ser da ordem psíquica, mental, então como escutar isso para tentar descobrir a causa? E quando necessário, entrar com o medicamento, o remédio, mas para aliviar a angústia, a dor, mas buscando sempre trabalhar com a causa, a origem, porque quando o remédio passa o efeito, a dor continua. E a causa precisa ser trabalhada com a palavra, com essa escuta, com esse diálogo que o doutora Luísa propõe aí nessas 3 dimensões interessantes. Então, no caso do tratamento, precisa dessas 2 forças, né? Vocês se complementam, então. O lado da psicologia que trata a palavra, que faz a pessoa refletir a razão disso, e a psiquiatria que já entra com o tratamento no caso de medicamentos, se for necessário. Lembrando, Verônica, que o ser humano ele vive num triângulo que é eletromagnético, tem muita eletricidade e magnetismo, ele é físico-químico, as forças dos hormônios, as forças que têm a ver com o que está no nosso entorno, e ele é psíquico-emocional. Quando a doença atinge o corpo físico e já acomete o órgão de uma forma mais profunda, tem que tratar a parte física, o órgão, né? Fazer isso que o Marcelo falou, que se existem causas, porque às vezes não tem causa identificável, né? Tudo tem causa, mas às vezes a gente não identifica qual é a causa. Então o que a gente pensa? Que se fortalecer a estrutura da pessoa, se fortalecer a estrutura do órgão, mesmo não mexendo na causa, porque às vezes a causa é até mais antiga, você tendo melhor estrutura, aí você pode conseguir mexer na causa, porque às vezes a gente tem a consciência, Verônica, mas não tem a capacidade de agir. A gente sabe, mas não consegue concretizar.
Daí a importância que tem de ter o que na homeopatia a gente chama de mudança de atitude diante da vida. A mudança de atitude diante da vida é um fortalecimento do eu para que ele domine, que ele controle o ego mais. Quer dizer, o eu é a nossa parte adulta, o ego é a parte infantil. Então isso é um desenvolvimento, uma melhora na estrutura da pessoa, não só dos órgãos, mas da pessoa como um todo. Um monte de coisa para a gente falar sobre essas doenças psicossomáticas, né? Essa relação da nossa mente, do que a gente pensa, daquilo que reflete também no nosso corpo, no nosso físico. Daqui a pouco a gente volta, vamos para um breve intervalo, gente. Até já! Estamos de volta, Manhã Viva, hoje falando sobre doenças psicossomáticas. Nós queremos agora entender um pouquinho mais sobre isso, o que são essas doenças, que mundo que é esse, né? O que eu penso, o que é que eu sinto, o que reflete também no meu corpo. A gente preparou uma ilustração, uma arte que facilita um pouquinho o nosso entendimento. Vamos conferir. Doenças psicossomáticas são problemas psicológicos que se transformam em doenças físicas. As pessoas que somatizam seus sentimentos e emoções apresentam problemas psicológicos, físicos e orgânicos, que se desenvolvem através de sinais como baixa autoestima, estresse, tristeza, dor de cabeça, dor de barriga, enjoo e vômito e perda do desejo sexual. Esses são alguns dos sintomas que devem ser observados. Para prevenir essas doenças, é importante que a pessoa leve uma vida com hábitos saudáveis, praticando atividades prazerosas e que esteja bem psicologicamente consigo mesma. Olha aí, um monte de sintomas, um monte de motivos, de razões para as pessoas que sofrem disso. Doutor Aloísio e também o Padre Marcelo. Quais são as doenças psicossomáticas mais comuns, né? Tem algumas que se desenvolvem mais? E aí, Marcelo? Pode começar. Tá, nós vamos falar, gente, de duas situações que são importantes. Primeiro, lembrar que o intestino, ele vem do mesmo tecido embrionário que o cérebro, do ectoderma. E todo o nosso sistema de defesa, todo o sistema imunitário está no intestino. Então, quando existe uma perturbação mental, você pode ter alteração e ter as doenças autoimunes. Então, nós consideramos que toda doença autoimune, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus eritematoso, todo processo que o próprio organismo ataca ele mesmo, entende-se que tem um fundo na parte psíquica e emocional. Outra coisa muito comum é a fibromialgia, né? A enxaqueca. O quadro, que são os quadros, então, de tonteza, daquela sensação de bambeza que a pessoa tem, que são as labirintites, né? E todo o processo relacionado a causas que a gente chama de não explicadas, que faz o exame, faz os testes e não aparece nada. Então, a gente entende que tem um fundo psicossomático. Lembrando, Verônica, que não existe nada unicausal. Tem causas maiores, causas médias, causas menores, mas causa única não tem. Então, não sermos simplistas também de querer explicar tudo de uma maneira muito rápida. Que nem nas recomendações, todas muito adequadas, mas é que nem quem coloca o sino no pescoço do gato, quem consegue ter uma vida tão saudável, tão adequada, né? Então a gente tem que pensar que entre o real e o ideal tem o possível. E a busca de melhoras a cada dia, na medida do nosso possível, é fundamental, né, Marcelo? Para que a gente consiga ir contornando as nossas tendências inadequadas. Então o autoconhecimento e a tentativa do autocomando é de fundamental importância, sabendo que é uma luta árdua, viu, gente? Isso é que nem Alcoólicos Anônimos. Um dia de cada vez, só por hoje, sabendo que tem os dias que a gente está melhor, os dias que a gente não estava rendendo tão bem, mas tem essa meta, Verônica, a intenção de ser não só funcionário do nosso destino, mas também autor do script, também construtor das nossas tendências que podem ser melhoradas. Para a gente, então, identificar que a doença é psicossomática, ela precisa, então, confirmar nos exames que ela não tem nada fisicamente, que não tem uma razão biológica, genética, e aí seria psicossomática, seria uma somatização realmente do que a pessoa está vivendo. Padre Marcelo, mas a pessoa, para tratar isso ou para prevenir também, quais são os caminhos? Bem, acho que os caminhos, né, podem ser vários, mas talvez um ponto de partida muito importante é a pessoa levar em conta que ela não é só corpo,
que ela também é mente, é psique, é psíquico, e dialogar nesse interesse de se autoconhecer, de se conhecer, para que possa se perceber assim, olha, diante do que eu estou sentindo, exemplo, sintomas ligados ao estômago, ao intestino, né? A questão, por exemplo, de um sintoma ligado ao coração, taquicardia, falta de ar, etc. Nunca ignorar o orgânico, mas também não levar em conta só o orgânico. Por isso o autoconhecimento pode ajudar muito nesse trabalho de perceber assim, olha, o que eu estou sentindo, o que está causando? E dependendo do seu padrão de respostas ao meio, muitas vezes alguns sintomas, algumas realidades psicossomáticas, elas são repetitivas, a pessoa percebe. E quando ela tem muitas dúvidas, são sintomas mais agudos, é sempre bom buscar a medicina, buscar as avaliações, os exames, para que de fato a pessoa esgote se isso está como causa orgânica em si ou a partir das questões da estrutura da mente da pessoa, do psicológico, né? Joia, bom demais. Se a gente continuar a nossa conversa, vai ser o programa todo só nessa entrevista, né? Porque tem muita coisa para a gente entender e descobrir nesse mundo das doenças psicossomáticas. Mas agora vamos dar um tempinho aqui para a Ariadne finalizar, né? E preparar, fazer realmente o passo a passo aqui do nosso ovo de Páscoa recheado. Então vamos lá. Bom, gente, aqui nós temos 1 quilo, né, como eu já disse anteriormente, de chocolate fracionado, que é um chocolate que você não precisa dar temperagem, você vai conseguir trabalhar mais facilmente com ele. Como que a pessoa compra esse tipo de chocolate? Tem o que está escrito? Por exemplo, quem for no supermercado comprar. Exato, está escrito cobertura fracionada. Fracionado. Porque a gente tem o chocolate nobre, o chocolate fracionado e o chocolate hidrogenado, que é aquele antigo que a gente comia e ficava aquele grudando no céu da boca. Esse é o fracionado, então, tem que estar escrito isso na embalagem. Isso. Okay. E aqui, o derrete. Derrete. Só. E já está pronto para trabalhar. O ideal para você aumentar a qualidade do seu chocolate, para você trabalhar em casa, é você usar 10% de chocolate nobre no chocolate fracionado. Então, se que nós temos 1 quilo de chocolate fracionado, você vai usar 100 gramas de chocolate nobre e derreter e ele vai estar pronto para trabalhar da mesma forma. Você vai aumentar a quantidade de manteiga de cacau no seu produto e vai ficar um produto mais gostoso, mais saboroso. Tá ok? Legal. Então, antes da gente fazer a casquinha, o ideal é que você tenha o recheio pronto, porque ele precisa estar bem frio, para depois a gente rechear o ovinho. Então, nós vamos falar os ingredientes aqui novamente. É 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite. Eu costumo usar 5 colheres de sopa rasa de cacau 50%. No caso é o achocolatado em pó, que a pessoa usa em casa. Não, é o cacau mesmo. Tem que ser o cacau. Okay. Tem que ser o cacau, porque o achocolatado, ele já vai com açúcar. Vai ficar mais doce. Vai ficar mais doce. Então, você mistura o cacau com o leite condensado, já na panela de fundo grosso, mistura para ficar uma mistura bem homogênea. E a margarina? A margarina é por último. Todo mundo tem esse costume de colocar assim. Então, primeiro você homogeneiza a sua mistura de leite condensado com cacau, acrescenta meia caixinha de creme de leite e a manteiga. E você vai mexer sem parar, muito importante isso, até você passando a espátula no fundo da panela, você veja o fundo. Que não está grudando. Não está grudando mais. Deixou esfriar, reserva, né? E o brigadeiro de maracujá, que o processo é o mesmo. A diferença é que ao invés do cacau em pó, a gente vai colocar o pó para preparo de sobremesa, no caso, sabor maracujá. É fácil também de achar esse? É bem fácil. Preparo para sobremesa, sabor maracujá ou sabor de acordo com o gosto da pessoa. Isso, tem vários sabores disponíveis, né? No caso aqui a gente optou pelo maracujá, porque ele é bem pedido. Chocolate com maracujá combina, né? Fica combina gostoso. Muito. Então aqui agora, deixou esfriar, a gente vai fazer a casquinha. Aqui no caso já está o chocolate derretido. A gente vai com uma concha, aqui eu tenho a forma. É muito importante eu falar isso aqui. Essa forma que eu estou utilizando, ela é feita de 3 partes, com silicone, porque ele já facilita. Você não precisa fazer, virar, escorrer, voltar. Você já coloca nessa forma, ela tem uma marcação, olha, que é o nível de chocolate, a quantidade de chocolate que você vai colocar. Vou mostrar aqui o detalhezinho da forma, isso. Tá vendo? Ela tem a marcação. E lembrando, gente, que daqui a pouco essa receita, o passo a passo direitinho, todos os ingredientes vão estar disponíveis no nosso Facebook, no nosso blog também, do programa Manhã Viva, viu? Quem não conseguiu anotar direito, daqui a pouco a gente disponibiliza na internet também. Isso. Então agora nós vamos pegar um guardanapo. Isso também é um segredinho.
Você pega um guardanapo bem limpinho e a gente chama de polir a forma. Você passa o guardanapo por dentro, porque às vezes a gente encosta. E uma digital que tiver aqui vai ficar no seu ovo. A cópia do chocolate, né? Então vai ficar, então a gente pule. E agora com uma concha a gente vai colocar até nessa marcação de chocolate. Ó. Ali no detalhezinho que você mostrou. Isso, olha. Coloca devagar para evitar dar bolhas, né? Para ficar bem bonitinho. Nossa, vai bastante, hein? Vai não é aquela bastante. Casquinha bem fina, não. Essa daí tem bastante chocolate. Bastante chocolate. Esse molde que a gente está usando é para um ovo de 500 gramas. Então, aí varia, né? Mas a marcação te indica direitinho a quantidade de chocolate para ficar uma casquinha bem feitinha, né? Esse é um ovo um ovo de Páscoa de qualidade, né? Com chocolate bom, usando bastante quantidade. Então exatamente. Agora aqui é importante você bater um pouquinho a sua forma, porque às vezes alguma bolinha que ficou embaixo para ela subir e você não ter o trabalho de derreter novamente o chocolate, né? Você vibra um pouquinho, aí agora você vai pegar essa parte de silicone, você coloca, acomoda ela um pouquinho e vem com essa terceira parte, que é o que vai ajudar a moldar e dar espessura na sua casca. Olha, colocou lá, tá vendo? Vai subir, você vira. Olha só. Tá vendo? É menos trabalhoso e fica mais bonito. Super prático. Olha, deixa escorrer um pouquinho, não fica apertando, mexendo muito, deixa, porque vai escorrer e ele vai tomando a forma dele. Vai copiando direitinho. Aqui a gente pega e coloca na geladeira por 10 minutos. O que rápido, vai 10 minutinhos. O chocolate, essa mistura do fracionado com o nobre. Esse aqui também tem que estar frio, né? Não, ele tem que estar derretido. Mais ou menos, tá morninho ainda. Tá morninho. Então tem que estar numa temperatura, acho que é interessante de falar, né? Que tem que estar numa temperatura, então... Você vê que ele tá solúvel, assim, tá líquido, né, aliás. Não pode deixar esfriar muito. Não pode deixar esfriar. Se você pegar, se você fizer assim com a concha e ele tiver difícil de cair, ele não vai copiar, ele não vai descer, entendeu? Então ele precisa estar bem líquido para você conseguir trabalhar. Aqui tá pronta essa parte, ó, metade do ovo já tá pronta. Já tá pronta. Só esperar 10 minutos então na geladeira. Deixa 10 minutos, aí você vai colocar lá, deixa lá quietinho, não fica abrindo, fechando porta, deixa lá. 10 minutinhos, aí quando você abrir a sua geladeira, ele vai estar assim. Eu já adiantei pra gente visualizar melhor. Ele tá vendo como que aqui ele tá brilhante e aqui ele tá opaco? Isso me mostra que ele tá no ponto. Tá no ponto, que ele secou. Agora a gente vai virar. Olha, tira essa primeira parte, né? A gente coloca ela de ladinho. Agora, com uma faquinha, com a parte sem corte dela e ainda com silicone, você vai passar, olha, em volta. Por quê? Quando a gente colocou, não deu essa rebarbinha? A gente vai tirar ela antes de retirar o silicone. Para o seu acabamento do seu chocolate ficar mais bonito. Legal. Você apoia a mão, uma mão, e com a outra mão você vem puxando o silicone. Olha que fácil. Olha só. Tá vendo? É muito prático. Saiu. Certinho já. Certinho. Sobrinhas. Sobrinhas você retira. E aí, aqui a sua casquinha tá pronta, gente. Olha que bonita. Olha que linda. Entendeu? Dá um brilho. O importante é o tempo de geladeira. Entendeu? Fica lá certinho, não vai ter esse erro. E agora sim recheia. Assim recheia. A gente vai colocar já na caixinha. Peraí, deixa eu apoiar aqui. E esse que é um ovo de colher, então ele não fecha, então só é um lado mesmo, né? É só a metade que aí do vai ovo. Estar o recheio dentro. Isso. É só a metade do ovo. Aqui eu coloco... Você já trouxe uma caixinha própria aqui, com a colherzinha até aqui, já para ficar... uma colherzinha decorada. Tudo que você puder agregar de charme, né? No seu ovo, vai ficar mais bonito, mostra um carinho, né? Com a pessoa. Aqui agora você pega, coloca na forminha, olha, cabe certinho, tá vendo? Encaixou. Encaixou, agora a gente vai rechear. Eu vou colocar primeiro o brigadeiro de maracujá. Então você vai usar os dois no mesmo recheio? Os dois no mesmo mistura. ovo, fica bem gostoso, ó. Os dois recheios, então, juntos. Isso. Nossa, quem gosta de chocolate doce deve estar com água na boca, igual eu aqui olhando, com certeza. Olha, cheiroso também, viu? Bem cheiroso.
Aí você vai acomodando de jeito que também que não deixe bolha de ar. Por quê? Pode dar a bolha de ar, né? E aí, se for ficar mais dias, né? Você vai, vou entregar semana que vem meu ovo. Não correr risco de ter Quantos dias que pode ficar esse ovo guardado? Olha, com esse recheio aqui, ele dura uns 5 dias, tranquilo, tá? Então é bom a pessoa deixar para fazer aí já chegando a Páscoa, dependendo do dia que ela for entregar, né? Para não ficar muito tempo guardado. Não ficar muito tempo. E quanto mais fresquinho, melhor, né? Legal. Agora, ó, a gente colocou a primeira parte de maracujá. Olha, tá vendo como que o brigadeiro com o creme de leite... É mais consistente também, né? Ele é mais consistente, mas quando você vai provar, ele derrete mais na boca, é mais molinho. Não pode ter dó não, gente, né? Nossa, fazer... Você tá sendo bem generosa, tá botando com gosto. Com gosto. Então aí só vai preenchendo. Você vai preenchendo todo o ovo. Vai distribuindo, né? Olha aí quem pediu a receita do ovo de Páscoa aqui no Manhã Viva. Tá aí para você que nos acompanha. O ovo de Páscoa recheado de colher. E depois você acessa no Facebook do Manhã Viva também para você rever, né, o passo a passo da receita, todo esse preparo. Finalizado então, Ariadne? Finalizado. Agora a gente cobriu, agora a gente se enfeita com chocolate de preferência, né? Só para decorar. Só para decorar e ficar mais gostoso também, né? Aí você decora do jeito que você achar. Às vezes você não gosta. Eu quero colocar um chocolate branco. Você pode também, né? Dependendo do que você sabe também que a pessoa gosta, né? Isso, ou até o próprio bombom, o próprio granulado, né? Aí você coloca a tampinha e finaliza com um laço. Nossa, tá lindo. E ela trouxe, inclusive, alguns que a gente confere aí, ó, prontos, já finalizados, com uma decoração diferente. Tá aí a receita do ovo de Páscoa recheado de colher. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigada pela sua participação. Até já. Estamos de volta. Manhã Viva de hoje falando sobre as doenças psicossomáticas. E você viu aí a nossa receita do ovo de Páscoa especial para você já preparar esse presente para quem você ama, você mesmo fazer, né? Vai ter todo um valor agregado aí nesse presente, nesse ovo de Páscoa. Queria que o doutor Marcelo, o doutor Aloysio e também o padre Marcelo explicassem para nós a importância dessas atividades terapêuticas manuais, no caso da culinária, do ovo de Páscoa que foi feito, também o artesanato que a gente vai mostrar, né? A pessoa que faz esse tipo de trabalho, que dedica tempo nessa realização dessas tarefas, isso ajuda a prevenir doenças psicossomáticas, por exemplo, ou até mesmo a curar, se a pessoa já desenvolveu alguma delas. Vamos lembrar o velho ditado, né, Verônica, que fala que numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina. Eu diria que numa cabeça vazia o diabo instala 2 oficinas, uma do lado da outra, e coloca as 2 competindo para produzir minhocas. Contra você mesmo. Contra você mesmo, é claro, né? Então, esse excesso de pensar, gente, não pode substituir o viver. O pensamento, Verônica, ele tem a função de planejamento, de organização, de a gente estabelecer o foco, estabelecer o que a gente quer. Então, você não pode viver, só ir vivendo na base do instinto. Você tem que pensar, analisar, raciocinar. Mas quando você começa a substituir o viver pelo pensar, você fica pensando na vida, até os quadros de paranoia, de cisma, de medos excessivos têm a ver com isso. Então, a ocupação da mente através de atividades manuais, porque enquanto você trabalha com as mãos, você continua pensando, mas você não só pensa, você pensa também como uma coisa agregada. Então, o fazer é uma forma de distrair do pensar. Então, isso contribui mesmo. Padre Marcelo, e nas suas orientações, você indica também isso, a pessoa realizar tarefas, fazer culinária, fazer artesanato, por exemplo? Sim, sim, sim. É interessante, Verônica, que por trás dessa sua pergunta, você está dizendo assim, faça coisas que você se realiza, coisas que você gosta. E não necessariamente ganhar dinheiro tem a ver com fazer o que a pessoa se identifica e se realiza. Às vezes hoje, o dinheiro é uma consequência. Você faz uma atividade prazerosa, consequentemente você também tem lucro. E hoje há uma certa esquizofrenia entre o dinheiro que você ganha, de fato, o produto da sua ação que te realiza.
Então, muitas vezes as doenças psicossomáticas, elas entram nessa contradição entre o que eu gosto de fazer e que eu anulei, que eu ignorei porque vai dar pouco dinheiro, e de fato o que eu faço, que pode me dar mais dinheiro, mas o ônus vai ser a doença, vai ser a psicossomatização, a manifestação no corpo daquele sinalizador do nosso inconsciente, da retidão, por isso o inconsciente é ético, que diz, olha, vá por aqui. A pessoa se ignora porque ela quer ir para um outro lado, que ela pensou ser o melhor porque vai dar mais resultado financeiro, só que o preço disso vai ser a perda de realização. Aí esses trabalhos manuais, terapêuticos, eles de alguma forma fazem a pessoa se redescobrir no prazer de viver e ganhar dinheiro, como que faz. Então, quem muitas vezes vai descobrindo na arte, no artesanato, nas formas de transformar os restos de que muitas vezes estão aí da vida, até no conceito da reciclagem, vai descobrindo que aí a arte, a produção do sujeito, a realização e ganha esse dinheiro como consequência. E a saúde também, né, que vai ficar mais equilibrada, mais controlada, que é isso que a gente está falando. Márcia Fernanda, artesã, conosco para preparar agora o nosso produto de hoje. Estou aqui com vocês, tá? E eu estou voltando com reaproveitamento de material. Márcia, eu queria que você já falasse, antes da gente começar o preparo, essa influência, né? Se te ajuda, por exemplo, você fazer esses trabalhos bem lindos aqui, ó. A gente tem um monte de produto feito pela Márcia, de pintura. Que ela trouxe, isso te ajuda, por exemplo, como eles estão trazendo, a ocupar sua mente, a te dar prazer, porque... Na realidade, isso foi o início. O que aconteceu? Eu estava em depressão no início, né? Entrei numa depressão e comecei a fazer um curso de pintura. Eu sempre me dei bem com desenhos e pintura. E aí eu me realizei com a pintura country, né? Foi o início de tudo. E aí isso me fez muito bem, né? Eu vivo... pintura country, essa técnica que você... Essa técnica. Na realidade, a pintura country, o que é? Ela é costurar pintando. Então, você caseia, você faz ponto atrás pintando. E assim, quando você começa a pintar, você não visualiza o desenho. Mas aí ele é trabalhado sombra e luz e costurando no final, como se fosse um trabalho de patchwork que o pessoal faz, mas na pintura. Então, você vivia esse momento, então, de ser afetada pelo psicológico, isso, problemas psicológicos, e comecei com o artesanato, que me fez muito bem, tá? Agora eu vivo dele, né? A gente trabalha... Começou como uma terapia. Isso, sou presidente de uma associação de artesãos de 7 Lagoas, né? Eu moro em Lagoa Santa, mas eu tenho essa associação em que nós trabalhamos com reutilização de material. Né? Trabalhamos com sacaria de cimento, essa bolsa é feita com sacaria de cimento, esse desenho aqui. Né? Maravilhoso. Maravilhoso, fibra de bananeira, né? Esse vidro aqui é um vidro de palmito, de lanchonete. Então, o que acontece? Eles me dão, e aí eu reutilizo esse vidro para poder estar fazendo todos o os trabalho produtos de são reaproveitamento. São de reaproveitamento. Então, começou como uma terapia para te ajudar a sair de uma depressão e que se profissionalizou. Isso. E como ele falou, eu comecei com a realização, né? Gostando, e agora eu vivo disso. Então, foi uma consequência do artesanato. Que maravilha. Muito bom. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar então, Verônica? Vamos. Aqui. Latinha que você tem em casa, de extrato leite, de tomate, de leite, você pode reutilizar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar uma camada de primer. Por que o primer? Porque o primer, ele protege a lata, impermeabiliza, né? E faz com que você consiga passar uma tinta e a tinta não saia, porque a superfície da lata ela é muito lisa. Então, o que acontece? Se você passar a tinta direto na lata, ela vai sair, ou se você colar um tecido, ela vai sair também. O que a gente vai fazer? A gente espalha o primer de forma uniforme, tá vendo aqui, ó? Toda a latinha. São 2 camadas. Espera 4 horas, seca, e depois, mais 4 horas, você pode reutilizar. Aqui, ela vai ficar assim. Aqui é só o primer? Ou já tá com 2 tinta? camadas de primer. Aqui no caso eu não passei tinta não, certo. Tá? É só o primer, porque a gente vai trabalhar com uma decopagem em tecido. Aqui né? já tá com Aí tinta? No caso eu coloquei aqui o primer, 3 camadas de primer, tá bom? Então ela ficou branquinha assim, tá? E aí o que acontece? Agora que eu vou fazer a decopagem no tecido. Eu vou usar essa cola de PVA aqui, que é uma cola muito boa de secagem rápida. Tá? É uma cola de PVA, ela é uma cola muito boa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na latinha, né?
passo a cola aqui, olha. Então a cola você passa na lata, não no tecido. Na latinha, não no tecido, né? E aí eu espalho essa cola, né? Mas tem que espalhar bem. A lata já tá Porque toda se ela fica muito comprada, úmida, agora é ruim, a o cola. tecido sai com muita facilidade, né? Então eu venho aqui, espalho, venho com tecido e vou colando aos pouquinhos. Olha aqui, olha. Venho puxando assim, dessa forma, tá vendo? Uhum. Olha como ela já tá colando aqui. Essa técnica é para quem mexe com artesanato ou quem está entrando agora. É uma técnica de muito cartonagem fácil. também? Isso aqui é uma decopagem em Decopagem. tecido. Né? Então, o que acontece? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, cola branca, cola. Hoje em dia, nossa, tem colas maravilhosas. Cola branca simples, essa daí? Essa é uma específica? cola de PVA. PVA. Tá? Mas tem umas colas brancas que também servem. Então, eu vou aos pouquinhos. Eu gosto dessa embalagem aqui porque ela é super prática. A cola, ela não seca com tanta Já facilidade. aplica direto. E você já aplica direto. Olha aqui, eu venho espalhando aos pouquinhos. Tá vendo? Olha. E vou colando aos pouquinhos. Aqui. Né? Dessa forma, tá vendo? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O acabamento vai ser feito com renda. E mesma coisa, gente, eu venho com a colinha aqui, olha, tá vendo? Olha, nessa parte de Em cima do tecido. espalho com o pincel. Não precisa ter medo não, que mesmo que a cola seque, ela desaparece. Se sujar. Não, porque ela fica transparente depois. Aí eu venho com a renda, olha aqui, olha. Super prático. Já vai deixando esse detalhe, Já vai fica mais deixando bonita. e ela vai colando. Olha aqui, olha. Seca com muita facilidade. Na parte de baixo, mesma coisa. Tá? Por que tem que ter esse acabamento? Porque sempre fica aparecendo um pedacinho do tecido na parte de baixo. Então a gente vem com uma renda, com uma cianinha, o que a pessoa preferir. Vai da criatividade da pessoa, tá bom? O que está usando. O interessante desse produto aqui é porque ele tem utilidade. Né? Hoje em dia o foco do artesanato o que é? Você fazer artesanato, mas com utilidade. Ou seja, né? é uma lata que você vai usar. Que você vai usar. Eu uso muito, porque eu também trabalho com costura. Então, essa parte de cima aqui, o que ela é? Um agulheiro. E dentro, gente, vocês podem colocar a linha. É super prático. Agora eu vou ensinar a fazer esse fuxicão aqui, olha. Aqui já foi, já aqui está, né, encaminhado. Já está encaminhado. O tecido aplicado Tá na bom, lata, aplicada. mais a rendinha. Dá para pra dar uma entender a cara. parte de baixo, é só adicionar e colocar. Então Ótimo. vamos reservar aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Tá? Agora a tampa. Agora deixa eu falar o pulo do gato aqui também, gente. Eu usei esse molde aqui que é uma chapa. Daquelas que a gente usa fora. Eu reutilizei também o meu molde. Então o que eu fiz? Cortei, né? A altura desse daqui é 2,5 por 42 centímetros da latinha. Então eu fiz aqui o molde, fui no tecido, com uma caneta mesmo, tá? Uhum. E aí reutilizei isso daqui também. E aí o que eu fiz aqui? O círculo, que é esse círculo, você tem que fazer um círculo primeiro, tá? Aí no caso eu fiz um molde de um papel que eu também ia jogar fora. O raio dele, o diâmetro é de 33 centímetros, tá bom? Para você fazer para essa lata grande aqui. O que eu fiz, gente? Eu peguei um lápis, vim aqui no meio, no raio, Marcou. dividi por 2, 32 por 2, e peguei uma cordinha e puxei e fiz o círculo aqui, ó. Uhum. Porque é difícil. Ai, como é que eu vou fazer? Vou pegar uma tampa de panela, que é o que o pessoal faz? Vou pegar... Não, faz isso. Vem aqui, ó, deu 33, metade de 33, vem aqui com uma linha, puxa e você faz o círculo, tá bom? O que eu fiz? Passei nesse tecido aqui que eu já até costurei para adiantar. Fui alinhavando para formar esse fuxicão aqui. Super prático, tá? Quando você fechar ele todo, você dá uma puxadinha assim, olha. Vem aqui com esse material aqui, que é enchimento de boneca, que é o acrilon, e vai colocando. Eu até coloquei na latinha aqui para não ficar muito... Que também tem mais, se precisar. Isso, vem colocando. Vai enchendo, tá? Aqui, ó. Até ele ficar bem cheinho mesmo, bem fofinho, bem que dê para você fechar. Ele vai ficar no formato de uma mexerica mesmo, olha ali, olha. Com os gominhos e tudo. E essa mesma linha você já vai fazer. Isso, vai aí na realidade não.
eu usei essa linha mais fina para fechar, para ficar mais fácil a costura. Olha aqui como ele fica, gente. Sim. Assim, olha, tá bom? E aí eu venho e fecho aqui normal, tá? Aqui. Então a importância também fica aí como dica para prevenir ou para tratar as doenças psicossomáticas, realizar atividades manuais que os nossos profissionais trouxeram também como sugestão, e ela que vivenciou a experiência. Agora eu tenho aqui uma linha de bordar. Por que essa linha? Porque ela é mais resistente, né? E aí o que eu faço, gente? Corto essa daqui, tiro. Aí foi só para fechar, né? Foi só para fechar, tá? Porque ela é mais fácil, que a linha é mais fina. Olha, ele ficou um fuxicão assim. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui por baixo. Aqui, olha. Tá? Pega o meinho aqui do fuxicão. Puxa. Assim, desse lado. Vai fazendo essa divisória. Vai fazendo a divisória. Puxa aqui do outro lado, né? Porque você tem que colocar e tem que ir puxando. Senão ele não vai formar os gomos. Eu gosto de fazer nas 4 partes primeiro. Olha, aqui. A mesma linha, então, você vai fazer a mesma linha eu vou puxando. Olha aqui. Os lados. E aqui também, você vê que ele vai formando. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Tá vendo aqui? Tá aí. No final disso tudo, gente, um botão. Olha aqui que lindo, olha. Pra ficar assim, nesse... Tá vendo? Maravilhoso. Super prático. Aí eu venho com cola quente na tampa, colo, ou pode ser essa cola de PVA também. Para colar, essa parte aqui na tampa. E ele é um trabalho todo de colagem, super então, tá aqui, prático gente, de ó, fazer. A tampa pronta, né? Que é isso tá que bom? ela acabou de nos ensinar. E a lata decorada. Isso, para você poder utilizar. Super prática, né? Útil. Útil, né? E assim, para o seu dia a dia é muito bom, porque organiza o seu ateliê, né? E ajuda a dinamizar o artesanato. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada. Então tá aí essa dica da lata de costura, a gente pode falar assim, que você vai guardar as linhas e o agulheiro aqui na tampa. Isso, como opção aí do seu artesanato. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada, Verônica. E todos os que nos acompanham, que com certeza aprenderam, né, a preparar esse artesanato e ver também todas as outras peças aqui que a Márcia trouxe para nós. O programa está chegando ao final, quero agradecer os nossos convidados pela participação. Muito obrigada, doutora Luísa, Padre Marcelo. Padre Marcelo, o senhor podia dar uma bênção para nós que estamos aqui e todos os que estão em casa também, já aqui do lado de Nossa Senhora, entregando você que nos acompanha, a sua saúde, você que já identificou que desenvolveu uma doença psicossomática, que sofre, né, como o doutor Luiz trouxe, pensar muito, gastar muita energia com o emocional e isso refletir também na sua saúde do corpo. Então já queremos pedir pela intercessão de Nossa Senhora a bênção do sacerdote que está conosco aqui. Deus abençoe você e sua semana e também a sua saúde. Padre Marcelo pode nos dar a bênção. Bem, então peçamos ao Senhor que Ele nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, para que a nossa fé também seja um elemento colaborador na saúde integral do nosso ser. Que o Senhor então nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manhã Viva fica por aqui. Até amanhã, gente.